Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa hoje para conquistar a sua liberdade. E vamos logo para ver o resumo da semana com a Ana Inês. Vamos para o resumo da semana. Lá nos Estados Unidos da América, o Federal Reserve mandou o seu segundo corte de juros do ano. A decisão era esperada. O mercado respirou aliviado. Mas aí veio o tio Powell. O discurso do presidente do Fed foi hawkish menos aquele tom mais duro que ninguém queria ouvir, jogando um balde de água fria nas expectativas de um novo corte em dezembro. O resultado foi a volatilidade. Vimos ativos gringos balançarem, mas, ironicamente, a expectativa de juros mais baixos a longo prazo lá fora fortaleceu nossos ativos de risco aqui no Brasil. Lembrem-se, dinheiro gringo adora onde rende mais. E o que segurou a correção lá fora? Os balanços das Big Techs. Essas gigantes vieram com resultados muito acima do esperado. O destaque da semana vai para a Nvidia, que ainda não soltou balanço, mas a rainha dos chips bateu 5 trilhões de dólares em valor de mercado. Isso mostra que o mercado está comprando forte a narrativa de crescimento tecnológico. Agora, vamos para o nosso quintal. O Ibovespa renovou máximas históricas por 5 dias seguidos, fechando acima dos 149 mil pontos. O que está por trás dessa força? Forte entrada de capital estrangeiro e balanços locais positivos, principalmente da Vale e das construtoras. Expectativa de Selic caindo, impulsionando setores cíclicos, como o imobiliário e construção. Tecnicamente, esse rompimento é a confirmação de uma tendência de alta fortíssima. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima! Então é isso aí, turma. Muita coisa para falar, mas no final das contas o mercado continua na sua direção, todo mundo para cima, inclusive o Brasil, né? Ou seja, o Ibovespa, PWZ estão com uma cara aí bem altista, né? E o dólar está controlado. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmudando, tem live todo dia às 8h15 da manhã. No meu X, @mdroberto, onde eu posto os meus swing trades no mercado internacional. E, aliás, fechamos o mês, então entre hoje e amanhã eu posto ali o vídeo do fechamento, não percam. E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Estou começando aqui o mapa de calor do mundo, né? Tá tudo ok, né? Não tem grandes tendências, principalmente a Europa aí deu uma segurada, né? Mas está lá no topo histórico, né? E aqui o nosso EWZ está mandando bem. E o S&P 500 não tivemos uma semana tão boa aqui para os consumos, né? Alguns setores menores, mas essas caras aqui, as Big Techs, estão puxando, né? Com exceção da Meta, que decepcionou no balanço, muito gasto de CAPEX aí com a inteligência artificial, mas ela vai se recuperar aí, que ela ainda está segurando num fundo, né? Então o mercado continua para cima. E na sexta-feira nós tivemos alguma volatilidade aqui, né? Subindo um pouquinho, mas ainda num patamar muito baixo, está aqui no fundo, né? Não tem problema nenhum, não é nada para a gente se preocupar. Olhando aqui os juros, nós também tivemos uma pequena alta, óbvio, porque o Powell falou que é possível que não se corte mais juros em dezembro, o mercado estava esperando isso, né? Aqui na Europa não saiu do lugar, Reino Unido também continua aqui querendo perder fundo e o Japão também ficou mais ou menos no mesmo lugar, mas está querendo corrigir um pouco, o que é um bom sinal, né? Olhando aqui o S&P 500, olha só, ele ficou com um candle aqui meio estranho, mas para mim o mais importante, são duas coisas que são importantes. Primeiro é ele vir bater aqui nesse primeiro alvo de Fibonacci, né, 61.8 dessa projeção. E a segunda coisa é que se você pegar o fechamento da semana passada e o fechamento dessa semana, nós tivemos uma semana de alta, né, apesar desse candlezinho aqui estranho. Então não há nada para se preocupar, tá? O que aconteceu aqui, vamos colocar no gráfico diário, o que aconteceu aqui é essa formaçãozinha aqui de topo, mas é o zigue-zague de alta, né? Então você tem topo, você tem topo, você tem topo, você tem topo. O importante é que os topos são mais altos e continua nessa mesma direção. Então não tem nada para a gente se preocupar, tá? Pode ser que essa semana corrija um pouco mais, venha fazer esse teste, mas não é nada demais. A mesma coisa aqui, a Nasdaq, né? Também chegou aqui nesse primeiro alvo de projeção de Fibonacci,
Fechamento muito acima da semana passada, não importa essa sombra aqui, não tem problema nenhum, né? E o Dow Jones também não foi diferente, né? Também o candle aqui com sombrinha, mas com fechamento acima da semana passada, é uma semana de alta, né? Já o Russell 2000 abriu com gap de alta, deu uma voltada, ele está mais relutante a subir aqui por causa dos juros, né? Então, se o Powell tivesse falado, cortado meio ponto, ou falado, vamos cortar com certeza aí mais 3 cortes aí, isso daqui já teria rompido, né? Mas não tem problema, cada coisa na sua hora. Olhando aqui a Europa, o Eurostoxx 50 continua aqui no topo histórico, né? Então, se você for olhar fechamento, ficou no mesmo lugar, e o que está segurando ele é a Alemanha, que continua consolidada aqui, né? Mais uma semana aqui no meio desse bololô, porque o resto está bem, né? Olha só, o Reino Unido fez uma bela de uma semana de alta, a França chegou aqui no topo histórico, essa semana aqui deu uma corrigida, vamos ver se ela se segura aqui, né? Se ela começar a voltar, aí pode dar uma venda, inclusive, né? A Espanha continua bem, a Itália também continua bem, parece romper topo, tem uma nova compra aqui, né? Então está tudo bem com a Europa. Olhando aqui a China, depois de ter feito esse fundo aqui no semanal, essa semana aqui não foi muito bonita, né? Enquanto segurar aqui acima desse fundo, tá ok. Se vier perder esse fundo, aí nós estamos falando de uma correção ABC. Já o Japão está uma máquina imparável, né? Então, rompeu aqui o segundo alvo de Fibonacci desse pivôzão aqui. Ele aqui era o 100% de Fibo, né? E ele ignorou, fechou acima. O Japão está muito forte, muito bonito esse rompimento aqui. É um rompimento de mais de 40 anos aí de uma consolidação, correção. O Japão ficou muito tempo aí sofrendo e agora está entregando aí o resultado, né? Os mercados emergentes também continuam em alta, não tem problema, esse candle vermelho, e o nosso EWZ que está no momento crítico aqui. Eu volto sempre a lembrar desse triângulo aqui, né, que vem lá desde 2008. Então esta linha de tendência é muito importante e ela está aqui, ela já esteve 1, 2, 3, 4, 5, é a 6ª vez que ela vem testar aqui, né? E a diferença dessa vez aqui é que nós estamos fazendo aqui fundos mais altos, né? Então, esse afunilamento aqui é muito poderoso. Uma hora ele vai romper, seja para baixo, seja para cima. O mais provável é para cima, porque nós já estamos aqui há décadas, né? Fazendo essa correção. Então, agora, esse rompimento desse pivôzinho está deixando aqui um stop barato, né? E eu gosto bastante dessa configuração, porque ele pode ser explosivo, tá? E aí você vai perguntar, mas e o Lula, e o Rio de Janeiro, e não sei o que? Cara, o mercado não é concurso de beleza, é concurso de feiura. Então, o capital, ele foge do risco, então ele vai da onde tem mais oportunidade, de mais risco-retorno, né? E o Brasil, como está muito barato, e tipo, tá tudo no preço, né? O Rio de Janeiro está no preço, o Lula sentado na cadeira está no preço, o Bolsonaro na cadeira está no preço, está tudo no preço. O Xandão sancionado no STF está no preço. Então, assim, é meio que o fundo do poço, né? Não tem mais muita novidade que pode ser mais ruim. Aqui só pode ter notícia boa, né? Tudo bem que o fundo do poço tem alçapão, mas nesse caso aqui eu acho que nós estamos com uma oportunidade aí de alta, tá? Indo aqui para as commodities, nós temos o petróleo, que a semana passada fez uma reação, fez esse pullback, essa semana aqui já deu uma viradinha para baixo, né? É uma grande consolidação, né? O minério de ferro tentando romper esse topo aqui, se ele romper esse topo é um ótimo sinal para a economia, né? E o cobre ainda feio, né? Difícil de operar aqui, né? Porque ele rompe, não vai, não sei, é para cima, né? Mas não está muito fácil de operar. Já o ouro, olha só, quando você olha aqui o semanal, você fala, marcou um topo aqui nesta linha aqui de tendência do canal, né? E agora, segunda semana consecutiva de correção, isso aqui pode corrigir mais. Realmente pode corrigir mais. Mas quando você olha o gráfico diário, ele já está mostrando aqui que pode ter chegado
já na sua correção aqui, mais ou menos 50% de FII, vou marcando um fundo e tal, então a partir daqui ele já pode voltar a subir. Isso significa que vai romper o top story? Não sei, isso aqui ainda pode ficar consolidado por um tempão, né? Mas o que acontece? Se ele marcar isso daqui como fundo, né, ou seja, 3.900, 4.000, faz bastante sentido, né? Porque ele chegou a bater 4.400, então são 10% de correção, um pouco mais. E aí então você tem a oportunidade de comprar aqui para ele voltar a testar topo, aí você faz parcial, depois se ele voltar aqui você compra de novo, aí você faz parcial e assim vai indo, como foi feito aqui nesta região, né? Então veja aqui, ele vinha fazer fundo, dava uma oportunidade, vinha fazer fundo, dava uma oportunidade, vinha fazer fundo, dava uma oportunidade, vinha fazer fundo até que rompeu. E assim vai indo o trade, tá? Olhando aqui a prata, é a mesma situação, né? E aqui pelo diário já marcou fundo, né? Então vamos ver aqui o semanal. No caso da prata, veja que ele já fez um candle aqui mais altista, né? Deixando uma bela de uma sombra, né? E para quem gosta de olhar candle, esse daqui é um tipo de candle martelo, né? Bem altista. Então, provavelmente já marcou o fundo e esse negócio aqui deve continuar subindo. A prata tem mais espaço para subir do que o ouro, tá? O ouro já subiu bem mais do que ela. A platina continua na mesma região e o urânio, assim, a platina tem que ter paciência aqui, sombra para cima, sombra para baixo, quando ela der um sinal aí a gente vai para cima, né? E o urânio já reagiu, olha só, isso aqui eu estou falando do ouro, né? Veja aqui, ó, um topão, né? Numa projeção de Fibonacci e tal, aqui já no caso 161.8, né? Deste pivô aqui, né? Muito bonito, né? Então, 2 semanas corrigindo, deixando sombra, essa semana aqui o que já fez? O ouro pode fazer a mesma coisa, tá? O DXY teve uma semana de alta, né? Ou seja, se os juros não vão cair, o dólar não vão cair assim, na intensidade que o mercado estava esperando, o dólar se fortalece um pouquinho, né? Então ele veio mais perto aqui dos $100, normal, né? Se fortalece em relação a todas as moedas, né? E o dólar no Brasil não reagiu tanto quanto o DXY, né? Então assim, tem espaço para alta no dólar do Brasil, tá? Já o Bitcoin não deixou a desejar aqui, né? Continua nessa consolidação. Semana passada tinha deixado aqui uma barra interessante, essa semana resolveu não andar e fazer uma barra de baixa, né? Enquanto ele estiver segurando aqui nesse fundo do 104, ok, né? Se ele perder esse fundo 104, aí é uma coisa para a gente rever, né? Mas não tá fácil, é região de suporte, se der oportunidade, compra. A mesma coisa o Ethereum, né? Também aqui nessa região dos 3.800, enquanto ele segurar aqui, ok, é região de compra e tal, mas não foi uma semana bonita, né? E indo agora para as magníficas, nós temos aqui a Apple, que está brilhando, né? Então mais uma semana de alta aqui, rompimento de topo histórico, então essa Apple aqui pode andar bastante, tá? Esse trade aqui pode ir longe, se você tiver a oportunidade de montar nela, aproveite a oportunidade. A Microsoft fez aqui um topo duplo, né? Deixando 2 sombras aqui, um candle feio, né? Eu acho que ela ainda não está pronta para sair aqui da consolidação, né? De qualquer jeito, isso daqui não significa uma reversão de tendência, né? Isso daqui ainda é topo histórico, o ativo veio com um resultado muito bom, né? E o problema aqui é essa divergência aqui, né? Desse topo duplo, né? Isso daqui não é legal. A pergunta é, isso aqui vai vir testar esse fundo e vai segurar, ou isso daqui vai vir até aqui? Eu não sei. De qualquer jeito, aqui é compra, nada de venda em Microsoft, tá bom? A Amazon mandou muito bem, né? O resultado dela foi espetacular e o mercado gostou bastante e está rompendo esse topo. Então, a mesma coisa que eu falei de Apple, né? Procura uma configuração aqui, monta nesse cavalo, porque isso aqui tem muita oportunidade de alta, né? O Google, espetacular, né? Já rompeu a segunda projeção desse pivô aqui de alta, né? A projeção de 100%, ignorou e agora o alvo está na 161.8, que é acima dos $300, $307, né? Ela está nos 280, né? Uma bela de uma pernada aí, só tem compra em Google, tá? A Meta, que eu disse, né? Olha só, ela ainda está dentro desse canal aqui, a tendência é de alta, o mercado não gostou muito do capex dela. Aí o que ela faz? O Zuckerberg já fez isso daí outras vezes, né?
anuncia lá um corte de pessoal, um corte de despesa e não sei o quê, e esse negócio aqui, não sei se já vai segurar aqui ou se vai bater aqui, porque aqui tem suporte, né? Ele pode já parar, né? Ou seja, do mesmo jeito que corrigiu aqui, depois fez isso, ele pode fazer isso já, ou pode vir tocar essa linha de tendência, tanto faz. Em algum momento aqui que der um sinal, tem compra em meta, tá? Não acho que esse negócio vai reverter, pelo menos por enquanto não tem nenhum sinal. A Netflix continua aqui nessa bandeira de alta, nós temos aqui esse canal aqui que vem de lá de longe, né? Então agora nós precisamos esperar romper essa bandeira, né? Mas se romper, tem compra. A Tesla fez uma semana boa, né? Tá aqui nesse canalzinho aqui perto do topo histórico. Eu acho que vai romper. Já divulgou o balanço, todo mundo já sabe e tal. E só tem compra aqui nessa Tesla, né? E a Nvidia, mais um rompimento aqui, né? Então aqui ficou enroscando bastante tempo. Essa semana mandou muito bem. Chegou aqui no alvo de 100% de FIBO deste pivô de alta, né? E, então, Nvidia, mesma coisa, só tem compra. Como eu disse, mercado internacional não tem muito o que duvidar, tá? É só para cima, não adianta ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Se o mercado resolver marcar topo e virar para baixo, ele vai deixar um claro sinal. Aqui você pode ver, só tem sinal de alta e é assim que a gente tem que operar, tá bom? Então agora vamos para o Brasil. Olhando aqui os DIs, olha, essa semana aqui até fez uma reaçãozinha aqui, mas esse DI aqui é para baixo, né? Não tem mais para onde subir, né? E provavelmente o Galípolo vai começar a cortar em algum momento, né? Talvez em dezembro ou no começo do ano. E o Ibov fez um rompimento maravilhoso, uma bela de uma barra, né? Lembrando isso daqui com 15% de juros, né? Imagina a hora que começar a cortar juros, né? Então, que é uma coisa que não vai ter jeito. O ano que vem vai cortar juros, eleição, lembre-se disso, né? Então, por isso que eu estou empolgado aí com o EWZ, tá? Olhando aqui o índice pelo gráfico diário, ele está conseguindo finalmente se livrar dessa região. Veja que o fechamento aqui de sexta-feira já foi acima dessas sombras aqui, na região das sombras, né? Então, ele se livrando aqui essa semana é só compra, né? Então, estamos comprando o índice desde que ele fez esse fundo, né? E está dando bom e eu acho que é só para cima esse índice até prova em contrário. Não sei que aconteça alguma coisa aí que faça o mercado voltar, mas quando você olha esses 60 minutos aqui, eu te pergunto, tem alguma dúvida de que esse negócio aqui está para cima? Não tem, né? Então, assim, é só compra e até prova em contrário, né? Já o dólar, indo aqui de trás para frente, né? Do 60 para o semanal. Esses 60 minutos aqui tá baixista, né? Perdendo fundo aqui, tem venda. E veja que nós tivemos alta essa semana no DXY e o nosso dólar continua para baixo, né? Olhando aqui o gráfico diário, a tendência ainda é de baixa, né? Então, veja que esse 1, 2, 3 aqui ainda não dá para confiar nele. Se romper aqui e se mantiver acima aqui desses 5.430, 5.30, aí tudo bem, a gente pode falar de compra essa semana. Então, por isso que a gente está aqui todo dia exatamente para revisar essas análises, né? Nesse momento o dólar é para baixo e a gente olha isso daqui, está numa região de suporte, mas ainda tem cara de que vai ter muita briga. Olhando aqui as small caps, também, olha, reagindo, essas small caps aqui, a hora que começar a cortar juros, ela vai romper topo e aí vai ter uma bela de uma oportunidade, mas tem que ter calma, tá? Olhando aqui os principais setores, começando pelo setor financeiro, muito bonito, né? Uma bela, uma tendência de alta, rompimento de topo histórico, os bancos também legais. O setor de materiais básicos também, olha, fez aqui uma alta, tem tudo para vir testar esse topo, né? Então, olho nessa oportunidade, a gente já está operando Vale, né? O setor de utilidades, um dos gráficos mais bonitos da Bolsa, né? O setor mais bonito da Bolsa, ou seja, o setor é o setor que se beneficia da inflação, né? Então, não tem muito como errar. Setor industrial resolveu reagir, né? A VEG está reagindo, então virou para compra. E o setor imobiliário já estava para compra, eu tinha feito uma correção, mas 3 semanas seguidas de alta, prestes a romper topo aqui. O setor de consumo, que é o mais feinho aqui da Bolsa, ele também, olha, está segurando aqui. Se começar a cortar juros, ele rompe esse topo aqui e aí vai começar a andar, né? Então tem que ter paciência, mas a hora dele vai chegar. Indo agora para os principais papéis, nós temos o ITUB, Itaú, né?
Essa semana aqui muito bonita, rompimento de topo histórico, é compra, não tenho o que falar, não tem dúvida, né? Stopzinho aqui barato, né, para Itaú, um rompimento de topo histórico, não tem muito o que pensar, né? O Bradesco rompeu, o mercado não gostou muito do balanço e tal, foi um candlezinho aqui, mas se você for olhar isso aqui, é só um pullback no topo rompido, né? Então, para mim, o Bradesco ainda continua como compra, tá? O Banco do Brasil, que eu achava que ele ia cair mais essa semana aqui, fez uma reação, junto com todos os outros bancos. Parece que as coisas nos Estados Unidos, aí, de sanção, estão mais tranquilas, né? Então o mercado está apostando aqui que o Banco do Brasil está barato e se ele romper aqui, dá para voltar a comprar. Esse é um ativo estatal, né, que sempre tem que operar com o pé atrás, né? Não é dos ativos que eu mais gosto, mas a gente operou ele bastante aqui nessa alta e ganhou dinheiro, né? A Sambi, olha, se ela conseguir se livrar de toda essa região aqui dos 33, aí ela vai fazer uma bela de uma pernada, né? Eu acho que ela está pronta para fazer isso. Vamos ver essa semana aqui se ela faz isso. E a Vale, olha só, agora ela fez uma bela de uma pernada desde esse rompimento, né? E agora ela começou a chegar aqui no alvo, né? Tem essa região de resistência, mais essa linha de tendência. Vamos ver como é que ela reage aqui nesse lugar, né? Então, para quem está comprado, como nós, já é o momento de começar a fazer parcial, apertar stop, não menospreze seu lucro, tá? E a Petrobras, que está com toda a cara que vai perder fundo, né? Isso daqui, continuo dizendo aqui, é uma configuração de topo, né? Perdeu fundo e aqui tá, isso aqui é uma bandeira de baixa, né? Assim, uma consolidação, o próximo movimento aqui tem tudo para vir testar esse fundo, né? Eu estou de olho nesse trade. A B3 continua bagunçada aqui na consolidação, não se envolva. A VEG, olha, toda a cara aqui de que parou de cair, que quer reverter. A questão é que agora ela chegou aqui numa região de bastante resistência, né? Tem aqui essa linha, essa média, né? Então, assim, ou ela vai lateralizar, ou vai corrigir um pouquinho e tal, mas de qualquer jeito, olha, se deixar um stop e romper aqui os 44, compra em VEG, não tenha dúvida, tá? Eu já me envolvi na compra dela a partir daqui, porque essa daqui era uma região de bastante suporte. A Magalu. A tendência ainda continua de baixa, né? Então, essa reação aqui, para mim, não significa muita coisa, né? Só vamos falar aqui de Magalu para compra se ela conseguir vencer essa região aqui dos R$13, né? E para finalizar, as commodities, né, elas estão bem chatinhas, né? O milho lateralizado, o boi ainda não dá para falar em compra, né? A soja, se ela conseguir se livrar dessa região aqui dos 25, aí a gente pode voltar a falar de compra. E o café tem que fazer esse rompimento, né? O café está deixando um stopzinho aqui barato, né? Barato nunca é o café, mas para padrões de café, o que ele anda, esse é um stop bem justo aqui, né? Então vamos ficar de olho aqui nesse rompimento, tá bom? Então, turma, vídeo assim, passando rápido pelos gráficos, porque apesar de tudo que está acontecendo, vocês viram que a tendência não muda. Então, se a tendência não muda, você não tem que ficar inventando muita coisa. É só olhar e falar assim, tem um stop bom, está na minha configuração, vamos comprar, porque o mercado está todo em tendência de alta, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.